Reportagem que acaba de chegar. Encontrado o corpo de Cristiane Nogueira da Silva, de 48 anos, em Angra dos Reis. Ela que estava com o ex-marido num passeio romântico, o passeio da reconciliação. Nós estamos nesse caso desde o primeiro dia. O corpo acaba de ser reconhecido pelo genro dela, que reconheceu através das tatuagens que ela tinha no corpo. O corpo está nesse momento no IML, passando por outros exames, inclusive o exame que deve apontar a causa da morte da Cris. Uma janela idêntica à do barco em que os dois viajavam também foi encontrada, mas foi encontrada por um pescador. A Cristiane e o Leonardo desapareceram hoje, 8 dias, há mais de uma semana. Foi no domingo retrasado. Não foi ontem, não foi nesse domingo passado, foi no retrasado. Depois que eles saíram para ver o pôr do sol em um passeio de barco, que esse passeio poderia marcar a reconciliação do casal, eles estavam separados há 3 anos. Ele liga para ela e diz: Cris, eu estou morando agora aqui em Angra, eu estou morando num lugar legal, um lugar paradisíaco, eu tenho um barco aqui, a gente sai para fazer um passeio e eu quero mostrar o pôr do sol para você aqui, é lindo. Ela topou, ela está com os filhos já casados, os filhos com a vida encaminhada. Ela saiu de onde ela morava e foi até o local. Ele tinha vendido o barco, mas pegou o barco emprestado e saiu para o mar para ver o pôr do sol. Eles não voltaram. 8 dias depois, o corpo dela foi encontrado. O corpo foi localizado ontem, mas foi só resgatado hoje. Me dá as imagens do resgate. Olha as imagens do resgate do corpo. O momento que o corpo foi resgatado, estava numa área de difícil acesso e eles não conseguiram fazer o resgate desse corpo, a retirada do corpo ontem. Fizeram a retirada do corpo hoje com os equipamentos necessários. O helicóptero, esse saco que eles utilizam para resgatar pessoas, né? A gente já viu isso acontecendo aqui em São Paulo em caso de enchente. E aí eles usaram esse equipamento para resgatar o corpo desta mulher que estava no mar. E aí, quando o corpo chegou, a polícia entrou em contato com a família dela, da Cris. Pode me dar aqui a foto da... Olha a tatuagem que ela tem na perna. Falaram para a família, tem uma moça que foi encontrada, uma senhora, ela tem uma tatuagem na perna, só que ela está usando botas. Aí a filha falou, não é minha mãe. O filho falou, não é minha mãe, não estava usando botas. Aqui, ó, olha, ela tem várias tatuagens pelo corpo, mas ela não estava usando botas. E aí a família vai a Angra e o genro tem a missão de reconhecer o corpo. O Fagner Coelho acaba de conversar com a família, com os responsáveis pelas buscas e vai trazer uma reportagem inédita com todas as informações. Primeira pergunta: ela morreu em que circunstância? O que provocou a morte da Cris? Segunda pergunta: onde está o Leonardo? Morreu também? Eles morreram afogados, o corpo dele vai ser localizado? Ou ele foi sequestrado por piratas que levaram o barco? Ou ele estaria por trás da morte dela? Eu não sei. O que aconteceu? O Lombardi fez a seguinte pergunta para a filha outro dia aqui, numa conversa ao vivo. Pamela, como estava o tempo quando a sua mãe saiu de barco com o Leonardo? Ela disse que o tempo estava bom. Em nenhum momento choveu ou teve uma ventania aqui na região de Angra dos Reis nos últimos dias. Então isso tira um pouco a ideia de que o barco naufragou, que o barco virou, a não ser que tenha sido provocado por alguém. Eu tenho reportagem inédita a partir de agora no Balanço Geral. Roda, quero ver. Foi pelas tatuagens que o genro reconheceu o corpo. Cristiane Nogueira da Silva, de 48 anos, foi encontrada morta depois de mais de uma semana desaparecida. O corpo dela estava no mar, num local chamado Restinga da Marambaia, que fica a 60 quilômetros da Praia Longa, ponto de onde ela e o marido Leonardo Andrade saíram para um passeio de barco no domingo, dia 22 de agosto. O mau tempo e o mar agitado dificultaram o resgate, que foi feito de helicóptero. Agora, o corpo vai passar por exames no Instituto Médico Legal, que devem apontar a causa da morte. Entrei em contato com o genro da senhora Cristiane, que está desaparecida. Logo assim que eu obtive as imagens do corpo, e ele reconheceu
e falou que seria a Cristiane Nogueira. Então, o corpo já foi reconhecido. Esta janela também foi encontrada na região. Ela estava boiando no mar. Um pedaço de madeira verde que foi achado por um pescador. A janela ficava na lateral do barco. Nesta foto, dá para ver claramente. Nós recolhemos esse material, encaminhamos e será feita uma perícia para nós identificarmos se realmente é ou não é. Mas vale lembrar que para nós fazermos essa perícia, nós precisamos também encontrar a embarcação. Até agora não há qualquer notícia de Leonardo. As buscas continuam pelo ar com helicópteros e pela água com barcos. É a primeira vez que algum vestígio da embarcação antiga, usado pelo casal, é visto. Segundo a polícia, Leonardo tinha autorização para pilotar e tinha experiência. No dia do passeio, as condições climáticas eram boas. Ainda não se sabe o que pode ter acontecido com o barco. A polícia investiga todas as possibilidades. Um ataque de piratas? Um acidente? Um crime passional? O passado de Leonardo e Cristiane foi vasculhado. Pessoas da família prestaram depoimento. Os investigadores queriam saber o que poderia ter provocado esse sumiço. Agora, com o reconhecimento do corpo de Cristiane, esse mistério está cada vez mais perto de ser desvendado. Cristiane e Leonardo foram casados por 8 anos e há 3 estavam separados. O casal decidiu se reencontrar para uma viagem romântica. Ainda não seria uma retomada do relacionamento. Eles pretendiam conversar e talvez planejar um futuro juntos novamente. Esta mensagem foi o último contato que ela fez com o filho. Ao fundo, dá para ouvir a voz de Leonardo. Ah, tá bom. Léo também tá pedindo para eu lembrar aqui que ele comprou uma lembrancinha para você, para Jaque e pro Cauã, viu? 2 pro Cauã. E 2 pro Cauã, 2 presentinhos pro Cauã, 2 lembrancinhas pro Cauã, que o Cauã vai gostar. Beijo. Manda beijo para todo mundo aí, tá? Amanhã eu tô aí. Até antes desse áudio mesmo, ela mandou várias fotos, vários vídeos sobre como que ela estava, onde é que ela estava. Estava tudo bem, estava comendo, estava se alimentando, estava descansando. E após esse áudio mesmo, ela dizendo que estava tudo bem, que o Léo tinha comprado uns presentes para a família e 2 presentes para o Cauã, que é o filho da minha irmã, é o neto dela. Tinha comprado o presente para o Cauã e que no dia seguinte estaria de volta. Nas fotos, o casal aparece feliz. Os filhos garantem que os dois nunca tiveram problemas sérios e que a mãe estava bem. Até minutos antes da confirmação da identidade do corpo, Guilherme, filho de Cristiane, ainda acreditava que os bombeiros poderiam encontrar a mãe e o ex-padrasto com vida. Ele não perdia a esperança. Hoje eu espero ter alguma notícia de algum deles, porque o coração está doendo muito aqui, muita aflição, muita angústia, querendo ver minha mãe o mais rápido possível. Cristiane deixa 2 filhos e um neto. Os 2 filhos que participaram das buscas, que acreditavam que a mãe seria encontrada com vida, que algo tinha acontecido, mas, por exemplo, eles terem tido um problema na embarcação, ficaram sem comunicação. A família, apesar do medo e da preocupação, a família estava confiante de que eles seriam encontrados. Inclusive, a própria filha Pamela, ela sai para as buscas junto com a polícia, com o corpo de bombeiros. Eles conseguem um barco ali. A gente tem até a imagem dela, da filha, dentro de um dos barcos, olha, procurando pela mãe. Aí, nesse final de semana, no domingo mais precisamente, encontram um corpo, mas não conseguem tirar o corpo da água. Aí informam a família da localização deste corpo, mas falam que a mulher que foi encontrada estavam com botas nos pés. E a filha falou, minha mãe não usa bota e nem estava com bota no mar ainda, na praia. Muito estranho isso. Então a gente tem um mistério aí, Lombardi. O que provocou a morte desta mulher? Pois é, a autópsia vai revelar exatamente isso. Agora, se a gente ouvir aquela mensagem que ela mandou, parecia uma mensagem, ela tá uma mulher tranquila, calma. Com presentinhos. E aí o ex-companheiro dela estava atrás, porque ele falando, um só não, 2 presentes pro Cauã. Então, a voz era uma voz tranquila. O que será que aconteceu? Outra coisa, se a filha apurou que não teve... Não houve problema nenhum no mar, não teve nenhuma reviravolta no mar, no tempo. Olha, é muito estranho, mas eu acho que a autópsia vai dar uma dimensão de como a polícia vai encarar isso. Lombardi, eu vou fazer contato agora com o nosso repórter Fagner Coelho, que está nesse caso desde o começo. Nós vamos saber agora sobre as buscas pelo Leonardo.
Como é que vai ser feita agora essa busca? Novas notícias podem surgir a qualquer momento e quero saber se já saiu o resultado do exame realizado no IML que vai revelar a causa da morte da Cris. Já temos essas informações? Eu sei que você está no celular direto aí porque tá para chegar aí essa informação, não é isso, Fagner? Gotino! Isso, Gotino. Mais uma vez, boa tarde para você, para todo mundo que assiste ao Balanço Geral. Continua aqui monitorando, conversando com as autoridades que estão à frente desse caso. E olha, como você mesmo disse, a qualquer momento pode chegar uma novidade sobre esse caso, porque a polícia trabalha com a possibilidade do Leonardo, infelizmente, também estar morto. E caso isso aconteça, julgando pelo tempo já, isso pode acontecer, a qualquer momento. O corpo pode ser identificado, localizado a qualquer momento. Então aqui durante o Balanço Geral, essa informação pode chegar sim. Onde está o Leonardo? Será que ele conseguiu sobreviver? É um caso que deixa a família muito triste, a família da Cristiane, porque eles estavam com muita esperança de que ela poderia estar viva, mas hoje veio essa notícia agora há pouco de que infelizmente ela não resistiu. Ainda não saiu o resultado do exame feito no IML, que deve mostrar se houve de fato uma morte provocada por afogamento ou será que havia algum tipo de sinal no corpo que indicasse algum outro tipo de situação que tenha acontecido? Será que alguma marca de violência? Tudo isso está sendo apurado agora no Instituto Médico Legal. Então as buscas pelo Leonardo continuam, como a gente viu há pouco, de helicóptero, também de barcos e também com mergulhadores. Segue aí pelo fundo do mar, num raio de 400 metros desse local onde o casal iria passar o pôr do sol. Era um momento para eles se reconciliarem, provavelmente, uma conversa depois de um tempo separado e terminou dessa forma. Portanto, o que aconteceu com esse casal? Será que eles sofreram um ataque de piratas? Será que foi um acidente ou até mesmo um crime passional? A qualquer momento, podem chegar novas informações, inclusive a possibilidade da localização do Leonardo. E, claro, a morte dele não está descartada. Gotino. É isso, Fagner. Nós estamos com imagens do local, o momento em que os bombeiros localizaram o corpo da Cristiane Nogueira da Silva, de apenas 48 anos, uma mulher jovem. E ela é jovem e ela teve filhos muito cedo, então os filhos já são adultos, e ajudaram nas buscas, estão destruídos com esta notícia. A Cristiane foi se encontrar com o Leonardo Machado de Andrade, de 50 anos, para um encontro, talvez o encontro da reconciliação. Eles foram casados, eles viveram juntos por alguns anos, mas depois se separaram. E ele convidou ela, falou: estou morando num lugar tão lindo que quando eu saio de barco para ver o pôr do sol aqui, é uma das imagens mais lindas que eu tenho. Você não quer compartilhar isso comigo? Ela foi lá para passar uma tarde com ele, para estar com ele ali. Mas eles desapareceram juntamente com a embarcação. Eu pergunto ao Lombardi: Renato, eles estão no barco, não estão nesse barco que você está vendo a foto agora. O barco que eles estavam é o outro, é um barco maior, um barco de madeira, que eu vou colocar a foto para você. Aí está. Um pescador, passando pelo mar, encontrou a janela do barco. Olha só, a janelinha que está perto das boias, eu vou pedir pro Duriel cortar aqui pro estúdio, para eu mostrar aqui, essa janelinha aqui, aqui, foi encontrada boiando na água. Um pescador retirou, colocou no barco e chegou em terra firme e avisou a polícia e o corpo de bombeiros. A janela é essa daqui, que tá aqui, Repare que é a mesma, só que aqui ela tá de pé, aqui ela tá deitada. Essa janela está na água. Teve uma luta, teve uma briga, teve um ataque a este barco. Por que a janela está solta se não teve vento forte? Se a janela está ali boiando, algo aconteceu com o barco, não teriam outros vestígios no local, Renato? Uma fatalidade? O que aconteceu? Teriam outros vestígios, claro. Se a embarcação... Por que só a janela? Se a embarcação ela sofreu qualquer outro problema, ele está à deriva, não havia por que aparecer essa janela. Se a embarcação ela naufragou, é diferente. Se é um vento, passou um vento muito forte, desfez uma parte dessa embarcação. Essa embarcação ela é grande e ele conhecia toda a região. Tanto é que ele vendeu um barco que ele tinha e pediu emprestado para poder passear, para poder sair com a ex-mulher. Ela, inclusive, tinha
Ela ia voltar para o Rio de Janeiro, ia conversar com a filha, com o filho, com o neto, e depois ela estava pronta para embarcar, voltar para a Bahia, onde ela já morava há 3 anos. Então, são várias perguntas que precisam ser respondidas. Mas eu acho que, inclusive, claro, enquanto o corpo não aparecer dele, mas a necropsia, a autópsia vai dizer se essa mulher foi assassinada ou se ela morreu afogada. Opa, olha a notícia que eu vejo aqui. Já prepara o Fagner para mim, por favor, que eu quero compartilhar com ele essa informação que chegou pra gente aqui. Vamos lá, tô lendo no Jornal Extra do Rio de Janeiro. Os bombeiros informaram a polícia a localização de um corpo, a polícia informou a família. O corpo foi encontrado numa área pertencente ao Exército e foi levado primeiramente para o quartel de Sepetiba, que fica ali na região de Angra dos Reis. A família fez o reconhecimento pelas tatuagens de Cristiane. Então não fizeram a verificação presencial. Mas só pelas fotos enviadas à família, o genro fez o reconhecimento. Então, é a Cristiane. Só que eles tiveram dificuldades para retirar o corpo, porque ontem sim estava chovendo e o mar estava revolto. E por isso eles não conseguiram retirar o corpo do local. Mas o corpo estava preso numa área, então não sairia de lá. Hoje, na segunda-feira, eles vieram com o helicóptero e conseguiram fazer a retirada do corpo. Aí enviaram as fotos para Nelson Massini, professor titular de Medicina Legal da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ele analisou as fotos da Cristiane quando o corpo foi encontrado. E diz ele aqui que apresenta características de lesões. Só que ele não está vendo presencialmente, então ele não sabe confirmar se essas lesões foram provocadas por alguém ou se as lesões foram provocadas pela fauna marinha. Pode ter sido provocada, as lesões que tem no corpo da Cris podem ter sido provocadas pela fauna marinha. Ele até acredita nisso, mas ele não está analisando o corpo presencialmente, tocando no corpo, fazendo a análise. Ele está analisando as fotos. Então, Fagner, importante essa informação de que o resultado da causa da morte vai sair a qualquer momento. Foi afogamento? Ela caiu no mar, se afogou? Ou ela foi agredida e jogada ao mar? O resultado desse exame vai ser fundamental para a continuidade das investigações, não? Isso, Gotino, por isso que eu estou aqui acompanhando, né, com você, mas também conversando com as autoridades à espera desse resultado, para saber se foi uma morte provocada por afogamento ou, de fato, esses sinais, né, que podem existir no corpo podem ter sido provocados por algum tipo de violência ou então até mesmo naquela área que existem muitas pedras, o mar um pouco mais agitado. Ainda é difícil saber se essas lesões que foram identificadas por esse perito, pelo menos à distância, ainda por fotografias, podem indicar um novo rumo nas investigações. Claro que a polícia trabalha com várias possibilidades, mas a princípio, até mesmo a família, né, da Cristiane acreditava que de fato tenha ocorrido uma fatalidade, mas nenhuma outra hipótese pode ser descartada, principalmente pela circunstância misteriosa em que esse casal desapareceu. Gotino. Olha aí, então, Fagner, vamos combinar o seguinte. Chegando uma informação nova, você me chama, eu corto a programação e coloco você no ar com o resultado deste exame e se o Leonardo foi encontrado. Ou o corpo do Leonardo é encontrado, porque o corpo dela foi encontrado. Será que eles caíram no mar, foram jogados no mar por piratas que queriam roubar a embarcação? Uma traineira, né? É um barco de madeira grande até, olha só, é um barco grande. Não é a mesma foto em que eles estão dentro, numa lanchinha. Ele tem vários amigos na região, esse barco era dele, ele vendeu, mas para levar ela para ver o pôr do sol, ele pegou o barco emprestado do amigo para quem ele vendeu a embarcação. O Nelson Mancini, eu conheço bem, é um perito que tem mais de 40 anos nessa estrada. Ele era da Unicamp antes, depois foi para o Rio de Janeiro, para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, e ele é super consultado. Agora, a partir do instante em que ele verificou pelas fotos, mas a família vai levá-lo para ele também ver o corpo. E aí a gente vai ter exatamente uma noção do que aconteceu. Olha aí, a qualquer momento, novas informações. Um caso urgente, a notícia chegou aqui
infelizmente, a notícia que nós não queríamos receber, foi identificado o corpo da Cristiane, que sumiu em um passeio romântico com o ex. Esta é a Cristiane. Lembra que a filha disse que ela tinha uma fênix tatuada na perna? Foi através dessa tatuagem que o genro fez o reconhecimento. O Leonardo, até agora, não foi encontrado, não foi localizado. Ele está vivo? Não está? Foi levado por alguém? Está com o barco em algum outro lugar? Ninguém imagina o que aconteceu. É um dos maiores mistérios dos últimos tempos, o caso de Cris e Leonardo. Ela, encontrada morta. Ele, ninguém sabe onde está.